No Antigo Testamento, era tradição e motivo de muita alegria para os filhos de Deus o ato de oferendar e agradecer ao Senhor. Um dos mais conhecidos exemplos da Bíblia é de Caim e Abel. Adão e Eva tiveram 2 filhos ao sair do Éden. O filho mais velho, Caim, era lavrador, enquanto o filho mais novo era um pastor de ovelhas. Um dia, como de costume, os irmãos fizeram suas oferendas de agradecimento a Deus. Caim trouxe uma parte de sua colheita, as sobras, enquanto Abel trouxe o melhor de seu rebanho, um primogênito de suas ovelhas. Deus agradou-se da oferenda de Abel, mas não da de Caim. Abel, onde você estava? Eu estava te procurando por toda parte. Ah, Caim, eu estava oferendando, fazendo meus agradecimentos ao amado Deus. E você, irmão, você já fez a sua oferenda para o Senhor? Eu oferendo, mas eu não demoro tanto assim. É que eu demoro porque eu separo sempre o melhor do meu trabalho para Deus. Quando eu te vi, você estava com um novilho maravilhoso. Aquilo então era a sua oferenda de agradecimento? Sim, por isso nosso amado Pai tem me abençoado ricamente. Mas por que isto? Eu também oferendei e agradeci, e Deus não me abençoou? Por que, irmão? Caim não compreendeu porque Deus não havia ficado feliz com seu agradecimento. A diferença entre a oferenda de Caim e Abel é que Abel fazia seu agradecimento de coração. Eu percebi essa tal bênção de Deus sobre ti, e tenho percebido que tens estado muito feliz ultimamente. Sabe, Caim, para ter esse sentimento é preciso ter reconhecimento e saber que Deus olha primeiro aquilo que está dentro de nós, o nosso coração. Caim se entristeceu e foi embora, e Abel, confuso com a reação de seu irmão, voltou aos seus afazeres louvando e dando graças a Deus. Pai amado, quero que ensines a dar-te graças por teu amor. Guia minha alma e minha mente para louvar-te, ó meu Senhor. Quero honrar-te, enaltecer-te para sempre, somente a ti. E muito em breve, lá nas alturas, eternamente te agradecer. Pai amado, a ti eu quero agradecer. Os séculos passaram, estamos agora nos dias atuais. Após um serviço divino, uma mãe e seu filho chegam em casa muito felizes. Porém, o pequeno filho não para questionar em sua cabecinha o que é agradecer e oferendar? Mamãe! O que foi, meu filho? É que hoje eu ouvi o pastor falar uma palavra lá na igreja e... E o que seria? Pode perguntar. O que é oferenda, mamãe? Ah, filho. Oferenda é o que nós damos a Deus como uma forma de agradecimento. Agradecer? Agradecer. Bah! Nossa vida é regada de bênçãos do Senhor, pelo seu amparo, conforto e também nos concede até paz de espírito.
Então a gente oferenda para Deus nos abençoar? Não, filho. Nós oferendamos pelo que o nosso Senhor Deus já fez. Mas como é que a gente oferenda? Podemos oferendar ou agradecer de diversas maneiras, seja ajudando com trabalhos na congregação, com arranjos no altar, prestando serviços à obra de Deus. E a mais visível que a monetariamente. Que isso? Monetariamente é quando colocamos uma certa quantia de dinheiro na caixa de oferendas. Mas quanta gente coloca? Ou quanto acharmos melhor, de acordo com o agradecimento de nossa alma. Pois tal oferenda é vista pelo Senhor e é abençoada, mas desde que seja feita de coração e não querendo algo em troca. Filhinho, você se lembra da história bíblica da oferenda da viúva pobre? Vixe, não muito. Estando Jesus no templo, pregava e ensinava ao povo, porém muitos, com a intenção de difamar a Jesus, lhe faziam muitas perguntas. Mestre, sabemos que ensinas e falas o que é correto, e que não julga pela aparência, mas mostra o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então diga-nos, é certo pagar impostos a César? Jesus, porém, percebeu a astúcia deles e lhe respondeu: Dá-me um denário. De quem é a imagem que vês estampada na moeda? É de César? Sim. Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assombrado com a resposta, mantiveram-se em silêncio. E Jesus, erguendo os olhos, observou os ricos colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de oferendas. Porém, não oferendavam de coração, e sim porque lhes sobrava. Percebeu também que uma pobre viúva veio depositar sua oferenda. Com um gesto muito humilde, ofertou 2 pequenas moedas, com um valor muito pequeno, mas que para ela representava tudo o que tinha para o seu sustento. Então, mais uma vez, questionaram ao Senhor. Mas, mestre, a lei diz que não devemos ofertar essas moedinhas, porque elas possuem um valor não tão importante. Portanto, quem oferendou mais? Com toda certeza vos asseguro que esta pobre viúva foi a que mais ofertou de todos eles. Enquanto os outros oferendaram daquilo que lhes sobrava, esta pobre viúva oferendou tudo o que tinha. Ela sim oferendou de coração, agradecida e com um imenso sacrifício. Que exemplo legal, mamãe. Gostei. Mulher, ai mulher, eu estou com muita vergonha do que andei falando. Que coração dessa pobre viúva, hein? Oferendou o que não tinha. E ela, meu marido, me fez lembrar a oferenda especial dos irmãos durante a festa de agradecimento. Oferenda de agradecimento? Oh, agora minha mente ficou muito confusa e complicou tudo. Filho, a sua só está confusa. A minha dói de vergonha. Mas não há confusão nisso. A oferenda de agradecimento é feita durante o ano todo e juntamos tudo dentro de um cofrinho especial. Nele colocamos toda a quantia, não importa qual, para agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede durante o ano. E no dia de agradecimento, o cofrinho é colocado diante do altar do Senhor, onde as oferendas são abençoadas. Deus enxerga cada oferenda e fica muito feliz se fizermos de coração. E por
Por acaso, esse cofrinho é aquele todo enfeitado com fotos e dizeres da igreja? O que tá lá no armarinho? Sim, filhinho. Acho que também já vi este cofrinho. É muito bonito. Eba! Então eu também quero agradecer. Vou separar uma quantia das minhas moedinhas que eu junto lá no meu quarto. Seja feita a sua vontade, mas lembre-se, Não somente com dinheiro você agradece. Você já pode começar a ajudar em atividades da igreja, como cantar no coral das crianças. E do mesmo modo que o coral adulto, lá você louva a Deus com hinos muito bonitos e que emocionam de ouvir. Também pode ajudar numa limpeza. Nem que seja para limpar o vidrinho da janela. Pode ajudar também a divulgar a palavra do Senhor para aqueles que não a conhecem. E muitas outras coisas que você pode fazer para agradecer, ofertando seu tempo e disposição a Deus. Nossa, quanta coisa! Só não faz quem não quer. Por acaso isso é uma indireta para mim? Porque se for, eu também vou. E vou fazer meus agradecimentos também. mas lembre-se, maior oferta e agradecimento a Deus é entregar o coração para Ele e preparar sua alma para a nossa maior meta. E creio que você sabe qual é, não é? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso serve para todos. Continuemos fiéis no caminho, agradecendo a Deus e entregando a Ele nosso coração sempre aberto e feliz. Puxa, mulher, acho que ainda é tempo. Quero me redimir perante Deus e me preparar para o dia do Senhor corretamente. E que Deus abençoe a todos nós. O que te faz sentir alegria em Cristo? Eu tenho alegria em Cristo porque um dia fui resgatado das trevas e trazido para a luz divina do Evangelho, e hoje também posso ativar como um servo ministerial na obra de Deus. Eu sinto alegria em Cristo em confiar e acreditar. Sinto alegria em Cristo quando eu vivo a união e a comunhão com os irmãos. Eu sinto alegria em Cristo por saber que Ele deu sua vida por nossa causa. Eu sinto alegria em Cristo quando escuto o coro cantar. Sentimos alegria em Cristo quando assistimos um recital. Sinto alegria em Cristo quando vejo a congregação toda reunida, não faltando ninguém no sermão. Sentimos alegria em Cristo quando estamos na presença dos irmãos. Quando estamos juntos na igreja. Eu sinto alegria em Cristo quando estou na igreja. Eu sinto alegria em Cristo quando escuto hinos de louvor cantados de todo o coração. Eu sinto alegria
Quando eu faço as minhas orações, então eu sinto alegria em Cristo. Sentimos alegria em Cristo quando nós oramos. Sinto alegria em Cristo quando estou na casa de Deus. E eu sinto alegria em Cristo quando a casa de Deus está cheia de irmãos. A minha alegria é estar todos os dias na casa do Senhor. O simples fato das bênçãos maravilhosas que eles nos proporcionam a cada dia. Quando estamos em comunhão. Nós sentimos alegria em Cristo quando vivemos em comunhão com os irmãos, né? Participando das atividades da igreja, das atividades com os irmãos, como por exemplo no dia da criança. Sinto alegria em Cristo todos os dias quando acordo e Ele se faz presente em nossas vidas. Eu sinto alegria em Cristo quando eu estou com a minha família e com a minha família nova apostólica. Sinto alegria em Cristo porque Ele é amor. Eu sinto alegria em Cristo porque Ele é nosso Salvador. Quando estamos em comunhão com os irmãos. Eu sinto alegria em Cristo quando ouço os hinos da comunidade. E eu sinto alegria em Cristo quando eu posso agradecer a Deus utilizando os meus dons em benefício à sua obra. É viver a esperança da sua promessa, que Jesus voltará e nos levará para um mundo melhor. Sinto alegria em Cristo porque Ele me completa, me orienta e me ensina para a eternidade. Eu sinto alegria em Cristo porque Ele nunca me abandona. Sentimos alegria em Cristo porque somos novos apostólicos. A gente sente alegria em Cristo quando... Vem na igreja! Igreja! Nós sentimos alegria em Cristo. E você? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 18.